Olá, espero que todos estejam bem e motivados para mais um estudo. Saímos da Carta da Força e hoje vamos analisar o enforcado ou o pendurado. A Carta da Força traz para a gente uma reflexão bastante profunda, né? E com o enforcado não é diferente. É, Conhecer o enforcado é um processo bastante significativo, né? E pode trazer para a gente muita reflexão de acordo com a história individual de cada um de nós, né? Então, aqui está o nosso querido enforcado ou pendurado no tarô de Marsella e aqui no tarô mitológico, no qual é representado por Prometeu. A gente vai ver com detalhes esse mito aí no decorrer dessa exposição. Então, bora conhecer o enforcado? Como de praxe, a gente vai começar por uma poesia para poder entrar no clima aí da carta, né? Do arquétipo. Então, o que eu trouxe aqui é com o título de O Sacrificado, né? Uma poesia de Jaime Canes. Pendia de uma árvore cujas raízes estavam no céu e os frutos pendiam no chão. O Deus dos homens, Senhor das feras e dos bosques, Cernunnos, Odin, Oxóssi, Pan, puro como Jesus, silencioso como Siddhartha. E neste momento esvaiu-se para sempre a inocência do mundo. Quando a gente fala em enforcado, a primeira coisa que tem que vir na nossa análise, né, de leitura de jogo, ou de um processo de autoconhecimento, ou de um processo de caminhos a seguir, a gente tem que entender que essa carta traz arquetipicamente, de uma forma muito forte, um momento em que a gente tem que parar. Não há outra opção. É um momento onde a vida fica suspensa. Suspensa no sentido de interrompida. Então, surgiu o enforcado no jogo ou na nossa própria vida, a mensagem inicial. A gente associa com essa placa aqui. Pare. Nesse momento. Não tem como tentar seguir adiante. É o momento de estacionar. E o que fazer com esse momento é que é a grande sacada que essa carta, esse arcano, esse arquétipo pode trazer para a gente. Quando o enforcado aparece num jogo, não tem como. Né? Parece que é uma carta que pula, que está em alto relevo. Né? A gente olha direto para ela. E a gente precisa dar muita atenção
quando o enforcado sai no jogo, né? Obviamente, existem posições onde essa atenção ela vai variar em função de sua intensidade, mas ela, em qualquer casa, ela vai requerer muita atenção da nossa parte. E é preciso saber levar esse tipo de informação para o consulente. E assim como a gente fez com a sacerdotisa, né, eu entendo que o tarô mitológico ele traz uma possibilidade bem legal, maior do que da carta do tarô de Marcelo, da gente conhecer bem esse arquétipo. E no tarô mitológico, a figura, né, que representa esse arquétipo é Prometeu, a mitologia grega. E aí vamos dar uma olhada nesse mito, né, nessa narrativa oriunda do imaginário, onde há muita expressão arquetípica, como em todo mito, né? De cara aqui, com essa imagem, dá para ver que é um contexto bastante complicado, o que esse mito traz para a gente. Prometeu tinha um irmão chamado Epimeteu. E eles lidavam muito com argila, faziam coisas com argila, né? Como tipo trabalhos manuais. E Epimeteu recebeu a tarefa de criar os animais, inclusive o ser humano, né? Criar numa uma analogia aí com a questão da Gênesis da Bíblia. E então ele começou a criar as diversas espécies, né, de animais, e ele foi dando atributos para essas espécies, né? Então ele deu certos atributos para o cão, para o leão, para o cervo, para o macaco, para a zebra, e foi criando. Foi criando, foi criando, foi criando. E deixou o ser humano para o final. E aí, quando ele criou o ser humano, ele percebeu que ele tinha usado todas as qualidades, os atributos, né? Todas as características, né, que ele tinha na sua criação, no seu processo de criatividade, e ele ficou sem saber o que fazer. Que tipo de atributo ele poderia dar para o ser humano? E aí, pensa daqui, pensa dali, pensa daqui, pensa dali. Nada vinha, não tinha como. E sem atributos, a humanidade não iria existir, né? E aí, o Epimeteu, preocupado com a situação, com a enrascada que ele tinha se metido por falta de planejamento, foi lá no irmão e falou para ele o que estava acontecendo, né? Que ele não tinha como, ele não sabia o que ele poderia fazer para poder dar vida ao ser humano, porque ele já tinha usado todos os atributos que ele podia imaginar, né? E aí, dessa forma, a espécie humana estaria fadada à extinção, né? Como é que uma espécie vai viver sem nenhum tipo de adaptação, né, para poder sobreviver? Porque alguns animais têm a questão da velocidade, da sagacidade, enfim, vários tipos de atributos essenciais para poder sobreviver, se adaptar ao meio e sobreviver. E sem essas atribuições,
o ser humano ia virar uma presa fácil e ia estar fadada à extinção. E aí, o nosso querido Prometeu se compadeceu dessa situação. E o que ele faz? Ele vai sorrateiramente e rouba o fogo dos deuses e doa para a humanidade. De posse do fogo, né, a humanidade passa a ser a espécie dominadora do planeta, porque o fogo possibilitou para ela uma questão de adaptação muito mais desenvolvida do que qualquer outra espécie, né, que havia no planeta. E aí, obviamente, ele colocou a humanidade, né, o homem, numa condição de praticamente parelha com os deuses, né? Porque o homem ia poder se capacitar de uma forma tão substancial do poder de criação, de cocriação, que isso, obviamente, enfureceu os deuses por demais, né? Então, Prometeu roubou o fogo dos deuses e doou para a humanidade para que ela pudesse ter um destino, né, diferente daquele que ela teria com aquela situação anterior, criada pelo irmão dele. E aí, nesse tema, né, da questão do fogo e tal, eu indico um filme que eu acho simplesmente espetacular e que traz esse tema à tona. Né? Não é à toa que o nome do filme é A Guerra do Fogo. Esse filme ele surgiu no início da década de 80, por volta aí de 81, mais ou menos aí. Né? É uma produção franco-canadense e a gente encontra a versão completa dele no YouTube. Eu trouxe aqui, inclusive, o link. Ó. Então, eu recomendo muito, porque vai trazer de uma forma muito legal essa questão da importância que o fogo tinha, né, para a humanidade que estava surgindo no planeta. Fica aí então a dica. Não deixe de assistir esse filme, por favor. E aí, os deuses, né, ficaram furiosos. E Zeus, que era o deus dos deuses, né, ele pune Prometeu de uma forma muito severa. Então ele acorrenta Prometeu numa montanha, né, lá na região do Cáucaso, e uma águia devora o fígado dele diariamente, porque ele era imortal, né, então ele não ia morrer por causa desse sofrimento. Então todo dia, a águia comia o fígado dele e aí o fígado regenerava. No dia seguinte, a águia comia o fígado dele e o fígado dele regenerava. Essa situação perdurou nada mais, nada menos do que 30 anos. Sabe lá o que é isso? 30 anos, todo dia uma águia comeu o nosso fígado e o nosso fígado regenerar. E no dia seguinte acontecer a mesma coisa, né? É um sofrimento absurdo, né? E aí, o Prometeu tinha um grande amigo, que era o Hércules, e Hércules não suportava mais ver aquele sofrimento. E aí pediu para o Zeus, implorou, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Zeus, pô, deixa eu ir lá libertar o Prometeu. Ele já pagou caro, né,
pela situação que ele criou e tal. E aí pediu. Então Zeus concedeu a ele, né, a permissão para ele ir lá libertar o amigo. Então Hércules foi lá naquela montanha, matou a águia e libertou o amigo dele. E aí o sofrimento cessou. E aí, a gente partindo para o lado do Prometeu, né? Na realidade, o que ele fez com esse ato de pegar o fogo, né, dos deuses e doar para a humanidade? O que Prometeu fez, né, no fundo, no fundo? Prometeu entrou em sacrifício, né? Ele, tipo assim, doou o próprio sangue, né? Naquela dor terrível, de uma forma voluntária, né? Então ele entrou em sacrifício pela humanidade. E foi exatamente isso que Prometeu fez. Então, a primeira grande simbologia que a carta do enforcado traz é essa questão do sacrifício. E aí eu pergunto para vocês, qual é o mito central da nossa cultura? Qual é o mito central da cultura ocidental da qual nós fazemos parte? É o mito da crucificação de Jesus. Jesus, simbolicamente, para a gente é o que interessa, no tarot tudo é simbólico, né? Essa narrativa traz para a gente o simbolismo do sacrifício. Só que quando o tema é Jesus, né, dentro da nossa cultura, isso ganha uma dimensão muito, muito forte em torno do sagrado, né? E aí traz a conotação do sagrado para o ato de se sacrificar. E no tarô a gente já viu, né, que a noção de sagrado, ela em termos de facilitar o acesso aos arquétipos, que é o que nos interessa no tarô, né? Lembrando, questão do autoconhecimento para levar ao processo da individuação, né? Onde o consciente se amplia e passa a ocupar o espaço que era do inconsciente até a gente conhecer, iluminar todo o nosso inconsciente, né? E aí a gente vai passar a ser a nossa própria essência, né? A self. Então, olha, assim, a riqueza, né, arquetípica, a riqueza simbólica dessa questão do sacrifício, né, que é justamente o que o arquétipo do enforcado traz em primeiro plano. E aí, quando a gente fala em sacrifício, a gente fala em abrir mão de algo importante, né? Às vezes, no caso de Jesus, desse símbolo aí, abre mão da própria vida, né? Em função de um sacrifício para a humanidade. Prometeu, de certa forma, teria aberto mão da própria vida, porque ele era imortal. Se ele não fosse, ele também teria morrido em nome desse sacrifício. E aí, a gente, a gente abre mão numa vertente de raciocínio, de trazer
elementos para a gente conhecer o arquétipo do enforcado, em algumas situações, aí a gente já vai para uma outra vertente de análise, a gente pode, dentre essas coisas que a gente está abrindo mão, a gente pode estar abrindo mão do direito de vingança. Isso tem alguma coisa a ver com o mito de Jesus? Abrir mão do direito de vingança? Tem, né? Porque dentro desse tema central da nossa cultura, a questão da traição, ela vem em primeiro plano, né? A gente começar a descascar essa cebola, a gente vai trazer de cara a questão da traição, né? Então, ele foi traído e ao invés de se vingar de quem o traiu, ele optou em perdoar, né? Então, essa carta, né, ela fala de sacrifício, né? Fala na questão do quanto é sagrado em relação aos arquétipos, a ancestralidade, essa questão do sacrifício. Ela fala de que quando a gente entra em sacrifício, a gente está abrindo mão de alguma coisa importante para a gente, pode ser qualquer coisa, em função do contexto, né, desse sacrifício, e como a gente pode puxar essa história, esse mito do Prometeu para o mito de Jesus, né? No caso, a gente traz essa questão do perdão também como uma das coisas mais reluzentes, né? dentro dessa análise. Né? Se você é traído, você pode se vingar. Você tem o direito de se vingar, digamos assim, né? Simbolicamente falando. É uma questão de opção, uma questão de livre-arbítrio. Né? Você pode se vingar ou você pode partir para o caminho do perdão, para o processo do perdão. E no mito central da nossa cultura, da cultura ocidental, essa foi a opção, né, do perdão. E aí eu trago duas sugestões para vocês, também de obras muito, muito legais, que aprofundam muito nessa questão aí de abrir mão do direito de vingança para uma opção que é muito mais produtiva, né? Porque a vingança ela é totalmente improdutiva, né? O perdão é totalmente produtivo, psiquicamente, arquetipicamente, né? Essa questão da individuação vai trazer muito mais possibilidades de autoconhecimento, de ampliação da consciência, enfim. Então eu indico para vocês o significado oculto do perdão, de Sergei Prokofiev, da editora antroposófica, e aqui de James Hillman, Estudos de Psicologia Arquetípica. Aqui, o capítulo que eu puxo é quando ele fala da questão da traição, especificamente. Então, aí a via que leva simbolicamente o caminho do perdão, né, ela passa necessariamente, obrigatoriamente, pela questão da traição, e isso acelera muito o processo, né, de alcançar esse perdão. Porque quando o enforcado ele chega, né, ou seja, quando a gente está naquela condição de enforcado, lembrando o início dessa exposição, que é o momento de parar porque não tem outra opção, não adianta espernear, querer sair dali, porque está pendurado e não há o que fazer naquele momento.
como prometeu, ficou 30 anos lá no monte, lá perdendo o fígado dele para a águia diariamente, né? Então, a gente precisa sair dessa condição, né? E aí, esse estudo aqui, ele te dá uma ideia que isso pode ser conseguido e, de uma certa forma, até mais rápido do que seria sem essa análise. Porque toda vez que a gente, seja lá por que motivo for, se encontra na posição do enforcado, né, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está parado, né, para pensar, para refletir, né, para tentar colocar aquilo ali de uma forma mais produtiva possível, né? Então, duas obras aqui que são realmente muito fantásticas em relação à questão do enforcado, né? Essa aqui especificamente sobre a questão do perdão e aqui, num dos seus capítulos, a questão da traição, que já que a gente fez a analogia do enforcado com Jesus, né? E a traição entra mitologicamente, né? Na história de Jesus, ela vem com muito significado, com muita evidência, e aí eu sugiro também, principalmente o capítulo que fala sobre a traição desse livro aqui. Tá bom? E aí, quando a gente está enforcado, né? E nesse livro lá do significado oculto do perdão, aí eu vou dar até um spoiler, né? O autor considera que a gente, da condição de servo do Senhor, então, repetindo aqui, estou trazendo as coisas simbolicamente. Sempre eu vou fazer isso, né? A gente nunca aqui vai entrar no mérito da questão em si. A gente sempre vai trazer de uma forma simbólica, né? Não é isso que o autor faz, né? Então eu peguei essa análise, né? Essa reflexão do autor e estou trazendo isso para o tarô. Estou transformando isso numa questão simbólica, né? Então ele fala lá que quando a gente faz essa opção, né, de perdoar uma ofensa, porque ainda tem um outro detalhe, uma ofensa só será uma ofensa quando a gente se sentir ofendido, né? Quando a gente não se sentir ofendido, nem há questão de perdoar. Então, o enforcado só vai aparecer quando a gente reage, né, no caso da traição, dessa forma, porque se a gente não se sentir ofendido, e isso vale para qualquer situação, a gente nem enforcado vai ficar, né? Então, aqui trazendo a hipótese de que a gente esteja enforcado em função de uma traição, né? Como aconteceu na história lá de Jesus, né? A gente vai passar da condição de servo do Senhor, porque isso era muito usado, né? Principalmente na Idade Média, e isso é uma construção material, histórica, né? Porque na Idade Média o modo de produção da riqueza da sociedade era o feudalismo, então tinha lá a figura do servo e a figura do senhor, né? Então isso passava, né? Por uma construção que agia no inconsciente das pessoas, tal qual acontece hoje, onde havia a figura do servo e do senhor numa concepção teológica. A Idade Média, ela se fundamentava numa filosofia exclusivamente teológica. Desculpa, gente. Então, havia o servo e o senhor na teologia, porque havia o servo e o senhor na vida real. E para quebrar o ímpeto de reação do servo real contra o senhor real, a igreja usava isso de uma forma
muito inteligente, né, para amenizar esse ímpeto de qualquer tipo de reação, de revolução, de rebeldia do servo contra o Senhor, né? Mas aí isso aqui a gente não está trazendo agora não. A questão é, quando havia a opção por perdoar uma ofensa, havia uma mudança de ângulo de visão dessa pessoa, né? Que ela passava de servo do Senhor para colaborador do Senhor. De que forma o autor traz essa ideia, né? E assim, o servo, ele não sabe o que o Senhor vai fazer, ele não conhece, ele fica muito restrito, né, a trabalhar para o Senhor, mais nada, né? Então, quando ele opta pelo perdão, ele vai liberar a espiritualidade. Isso aí é o livro que está trazendo, dando outro spoiler. Ele vai liberar a espiritualidade envolvida nessa confusão toda, nesse emaranhado que a humanidade causa em função das ofensas, né? De perdoar, de não perdoar, o mata, aí o outro se vinga, aí a família vai e mata o filho do outro e mata. E isso acontece também com as guerras, né? Onde não há o perdão, vira uma roda que não para nunca e o processo não acaba, né? Então, quando você abre mão do direito de vingança e libera essas forças espirituais, né, para atuarem em outras situações que não nesse terra a terra das relações humanas, né, essa espiritualidade pode usar essa energia para trabalhar num hospital, num presídio, numa outra situação qualquer, muito mais nobre em relação à evolução espiritual da humanidade. E aí você passa da condição de servo do Senhor para a condição de colaborador do Senhor, né? Há um ganho muito grande, né, dentro desse contexto. Então, houve, na realidade, uma mudança do ângulo de visão, onde o servo se transforma em colaborador do Senhor. E aí, dentro de um contexto de traição, quem vai ser o enforcado? O traído ou o traidor? Quem vai ser o enforcado? O traído ou o traidor? O que vocês acham? Pode ser os dois, né? Porque o traidor também ele pode entrar num processo de culpa, de arrependimento e ficar enforcado também, parar ali e não conseguir, porque a culpa paralisa, né? E o traído, se ele não abrir mão do direito de vingança, ele também vai ficar parado, né? E quanto mais ele ficar nisso, mais ele vai se aproximar simbolicamente do traidor, porque ele vai arquitetar a vingança, né? E isso vai passar não de uma reação momentânea para uma questão que pode durar muito tempo. Ele vai passar a dissimular, a planejar, né, a vingança. Então, o contexto aí serve tanto para um quanto para outro. E aí a gente pode entender, nessa mudança de ângulo de visão, que quando o enforcado chega, apesar de ser muito sofrido, né? Basta lembrar do mito do Prometeu, é uma oportunidade de ouro para o processo de individuação, porque isso pode acelerar, né? Acelerar esse processo. Às vezes a gente passa uma encarnação inteira, uma vida inteira, sem saltos nesse processo, né, de ampliação da consciência. E às vezes a gente acha isso bom, porque ficar enforcado é muito ruim.
né? Mas, quando a gente está num processo tão profundo quanto essa carta traz para a gente, né? A gente está diante de uma oportunidade de ouro para dar um salto, né? Na questão da ampliação da consciência. Né? No mito de Jesus, esse salto foi tão grande que ele ressuscitou. Né? A transformação ali foi plena, total. É muito profundo isso, né? Então, além da questão do perdão, essa carta traz também a questão do auto-perdão. Porque se você estiver na posição do traidor, você vai, se não trabalhar direito, você pode. O traidor tem vários caminhos, né? Ele pode seguir a vida também sem, sem se ligar nisso, né? Mas se por acaso ele fizer um movimento, porque a gente está falando aqui da carta do enforcado, né? Então, isso aqui é quando o traidor entra na condição de enforcado por causa da traição. E aí ele vai trazer, se ele não se perdoar, um processo de culpa que é muito paralisante. Né? Então, tanto faz para um lado quanto para o outro, os dois podem entrar no papel do enforcado. E aí a gente pode concluir que quando a gente não abre mão de alguma coisa, né, porque quando o enforcado entra em sacrifício, é o que ele faz, né? Ele abre mão de alguma coisa importante. E aí, quando a gente não abre mão, a gente vai reduzir a consciência ao invés de ampliar. Né? No caso aqui da vingança, né? vai reduzir a consciência, porque você vai lidar com os arquétipos basicamente na sombra. Né? E aí você não vai fazer esse caminho de desbravar a sombra, né? Do inconsciente. Você não vai estar mexendo com a luz que tem ali, você está lidando com a sombra. E aí você não vai conseguir caminhar de uma forma produtiva em relação à individuação, ao autoconhecimento. Outra coisa interessante também, quando a gente faz esse tipo de análise, é entender, e isso é uma coisa que a gente já pode começar a fazer, na medida que a gente vai estudando, né, os arquétipos, é que eles, né, não atuam de uma forma isolada como a gente estuda um por um. Né? Mas não, né? Essas energias que vêm lá dos ancestrais, né? Chegando no inconsciente coletivo, do inconsciente coletivo para o inconsciente pessoal, do inconsciente pessoal para o consciente, isso não vem um por um, né? É tudo junto. A gente tem à nossa disposição essa amplitude de possibilidades para poder dar fluidez aos nossos processos psíquicos, né? Da nossa psique. Então, nesse caso aqui, para reforçar esse tipo de pensamento, eu associei aqui esse processo com a carta da força. Né? Porque se você não conseguir fazer aquele processo que a gente viu, com a força, a gente não vai ter autocontrole para evitar a vingança, não vai abrir mão desse direito de vingança. Né? E aí a gente vai vivenciar a força na sombra. Né? Então, esse é um exercício até importante para a gente já começando a fazer, dentro das coisas que nos acontecem, tentar identificar quais são os arcanos que a gente está vivenciando. Né? Uma aguinha aqui.
E aí, pessoal, quem pode tirar o louco da condição de enforcado, né? Porque quando a gente entra nessa condição, né, por mais evolução, né, nesse processo de individuação pode trazer, a gente não pode ficar a vida inteira enforcado, a gente precisa sair dessa situação. E quem que pode tirar o louco dessa condição? Só ele mesmo, né? Em função dessas opções, né? Quais são os caminhos que ele vai percorrer para sair do enforcado? Ou ele vai optar em se enterrar mais ainda nessa situação, né? Que tipo de arquétipos ele vai associar nesse processo que não é nada fácil. Não é à toa que essa carta requer muita atenção, né? Quando ela aparece num jogo. Então, só a gente, o louco não somos nós, só nós, quando estamos enforcados, podemos criar condições de tirar a gente dessa condição de enforcado. E aí, quando a gente entra na condição de enforcado, é um processo voluntário ou é um processo involuntário? O que vocês acham? Prometeu, foi lá, roubou o fogo dos deuses e doou para a humanidade. Isso foi um processo voluntário ou foi involuntário? Foi um processo voluntário, né? No mito de Jesus, ele se prontificou, né, a salvar, né, a humanidade, se entregando lá, segundo a conotação bíblica, né, que a gente não entra nesse mérito, a gente só está usando o símbolo disso. Ele também foi um processo voluntário, porque ele tinha condições de não se submeter a nada daquilo, né? Ele podia muito bem se livrar daquilo, até porque ele já sabia o que ia acontecer, né? Então a gente está vendo aqui que o enforcado, né, essa questão principalmente pelo sacrifício, se dá por via voluntária. Foi isso que a gente viu até agora, né? Só que na vida da gente, às vezes a gente entra como enforcado de uma forma involuntária, né? Eu trouxe aqui, já que a gente está vendo as interações entre as cartas, né? Condições que podem levar a gente à condição de enforcado sem que a gente faça qualquer tipo de movimento para entrar naquela situação. Por exemplo, a roda da fortuna pode girar e o destino, né, simbologia dessa carta, e o destino traz uma situação onde a gente se vê completamente enforcado e aí foi um processo involuntário, né? O mesmo pode acontecer com a carta da força, que a gente vai ver ainda, né? Algo morre e aí nos coloca numa condição de enforcado. Ou, por exemplo, a carta da torre, que a gente também ainda vai ver, né? A torre desabou e pegou quem estava lá dentro de surpresa. E aí isso também pode levar o louco para uma condição de enforcado, né? Então, nem sempre a condição de enforcado vai se dar por uma questão voluntária. Às vezes isso é involuntário. Por exemplo, né, na Copa do Mundo de 66, pessoal aí do futebol, o Pelé se machucou. E aí ele saiu, não podia nem pisar, e ele não pôde mais jogar.
naquela Copa. O Brasil, inclusive, foi eliminado na fase de grupos, né? E aí ele ficou, a vida dele ficou suspensa em relação à Copa do Mundo. Então ele entrou numa condição de enforcado involuntariamente. Ele não se machucou porque ele quis, né? Então a gente pode entrar na condição de enforcado de uma forma voluntária ou involuntária. De qualquer modo, a gente vai estar na condição do enforcado. E o resto vale para tanto uma situação quanto para outra, né? E isso dá uma sensação de total impotência diante dos fatos. Então, isso é mais uma categoria que a carta do enforcado traz para a gente. É aquela situação, tipo assim, naquele momento, não há o que fazer. E isso pode trazer um peso muito grande, né? Dependendo do que seja, né? Uma condição, por exemplo, financeira, onde você passa necessidades básicas de subsistência por estar enforcado, né? Então, assim, é uma situação de impotência. Quando você sofre um assalto, você está enforcado ali naquele momento. Você não pode reagir, não pode fazer nada, né? Então, assim, isso vale para vários aspectos da nossa vida, né? Todos os arquétipos, eles estão na jornada do louco, né? Na vida do louco, então estão na nossa vida também. Às vezes a gente aprofunda demais e pode ser que a gente vivencie o arquétipo, a carta, numa situação de rotina também, né? Você saiu com o carro, precisa chegar num compromisso no horário, engarrafou, está enforcado. Não tem o que fazer, o carro não voa, não tem o que fazer. Vai pegar um táxi, um Uber, o trânsito está parado, não vai resolver, está enforcado. Não há o que fazer, parou, a vida parou ali, né? E aí, o que fazer nessas horas, né? O que fazer? Tem outra saída a não ser esperar? Esperar. Então, vários arquétipos, várias cartas podem trazer o mesmo tipo de direcionamento com origens diferentes, né? A carta da sacerdotisa também fala em esperar, não fala? Quando Perséfone está lá no submundo e ela não pode ver a mãe dela durante os 6 meses que ela está no submundo. Ela só vai ver a mãe dela quando ela estiver naquele período para ela ir para o submundo. E vice-versa. Ela não pode ir para o submundo no período que ela está com a mãe. Né? Então, isso é saber esperar. Só que num contexto completamente diferente. A imperatriz também, a Deméter, que é a mãe da Perséfone, também fala de saber esperar. Né? Ela quer ver a filha, mesma coisa, ela não vai poder ver a filha quando a filha estiver no submundo. Né? Não adianta espernear, tornar a terra fria, gerar o inverno, não adianta, porque quanto mais espernear é pior ainda, né? A gente, um enforcado, né? Enforcado, quanto mais ele se debate, mais enforcado ele fica, mais aperta o laço, né? Então, o que fazer quando a gente está enforcado? Esperar. Só que esperar não quer dizer que a gente vai estagnar, que a gente vai, né, paralisar como o eremita na sombra, como a temperança na sombra. Né? Então, quando o Pelé se machucou lá, ele tinha que se tratar e
seguir o tratamento a rigor para ele sair o mais rápido possível da condição de enforcado. Mas, de qualquer maneira, há um tempo para que esse processo se concretize, né? Então, esperar. E aí também entra a questão da paciência, né? Aí já tem a ver também com eremita, né? O eremita traz essas questões de prudência, de cautela, de paciência, né? E os arcanos estão interligados. Enquanto o trem não passa, tem o que fazer? Né? Tem. O enforcado, ele está olhando a vida da mesma forma que ele estaria olhando se ele não tivesse de cabeça para baixo? Não. Ele tá vendo a vida de ponta cabeça, né? Então, enquanto o trem não passa, enquanto a gente está esperando o trem passar, o que nos cabe é olhar as coisas sob uma nova perspectiva. E aí, a partir do momento que a gente faz isso, a gente vai poder sacar coisas que a gente não sacava antes. Inclusive, só nessa mudança de ângulo de visão, a gente pode trazer a solução e sair da condição de enforcado, né? Às vezes, a gente olha as coisas de um ângulo que a gente nunca viu antes. E aí a gente vai ver tudo completamente diferente, né? Vou fazer aqui Vou pegar aqui minha caixinha do tarô, né? Aí vou pegar aqui uma carta. Veio aqui o mago, né? Se eu pedir para vocês descreverem o que vocês estão vendo, vocês vão descrever alguma coisa que eu vou falar assim, não é isso não. Vocês estão doidos, porque não é isso que eu estou vendo não. O que eu estou vendo? Eu estou vendo o verso dessa carta. Eu estou olhando a coisa de um outro ângulo, né? E aí isso pode fazer com que a realidade se transforme completamente, né? Então, enquanto o trem não passa, enquanto a gente está enforcado, desde que a gente não caia num processo de estagnação, a gente pode sim tentar ver a vida sob um novo ângulo, tentar olhar as coisas sob novas perspectivas que a gente nunca contemplou antes, né? E isso pode ser a solução da questão. Pega a carta do enforcado, aí que você já deve ter nessa altura do campeonato, ou então uma imagem, né, que esteja disponibilizada na internet e tal, e olhe bastante para essa carta, ou o tarô de Marsella, ou o tarô mitológico. Olha bastante para a carta. Está lá o enforcado de cabeça para baixo, sem ter o que fazer, né? Voluntariamente ou não, ele está nessa condição. E aí? Como é que isso pode trazer para a gente em relação ao que a gente acabou de falar? Olhou bem? Agora, o que a gente vai fazer com essa carta? Inverte ela, muda o ângulo dela. E aí? Como que o enforcado aparece para a gente? No tarô de Marcelo, então, ó, muda completamente, né? Não traz mais aquela concepção de sofrimento,
Cara, parece até que está dançando. No tarô mitológico também muda, só que o semblante ainda fica meio carregado e tal, mas mesmo assim muda completamente, né? Foi só mudar o ângulo da carta, né? Representando simbolicamente que nesse momento a gente deve mudar o ângulo de visão da vida. E isso pode ser fundamental nesse processo. Uma outra coisa que essa carta traz, quando a gente está nesse processo de conhecimento dela, né, extraindo as categorias que ela nos traz, transformando o concreto aparente em concreto real, né, descascando a cebola, a gente traz aqui, eu trouxe para vocês duas palavras, fé e esperança. Fé e esperança. Qual dessas palavras, ou se as duas palavras fazem parte do contexto simbólico do enforcado? O que vocês acham? Enquanto ele está lá enforcado, além de olhar as coisas de outro ângulo, né, tal, tendo entrado naquela condição de sacrifício voluntário ou voluntariamente e tal, além disso, a carta traz para a gente? Questão de fé, questão de esperança ou questão das duas coisas? Então, simbolicamente, no tarô, o enforcado vai falar de fé. Não fala de esperança. Mas por quê? Porque, por definição, a fé ela vai estar relacionada à situação presente. Né? A gente está enforcado e a gente precisa acreditar que aquilo vai passar. Né? Além de olhar de outro ângulo, das coisas que a gente já falou. Né? É uma das categorias que a gente pode extrair dessa análise, né? Dessa simbologia, desse arquétipo. A esperança, ela, por definição, se você pegar um dicionário, ela vai falar de algo futuro, né? De acreditar que algo no futuro de bom vai acontecer. E o enforcado, ele está vivenciando uma situação de presente. O louco, ele tá aprendendo, além de ter que olhar as coisas por outro ângulo, além de às vezes, ele ter que se sacrificar, abrir mão de algo importante, né? E se colocar enforcado, ou que a roda vai girar, ou a torre vai cair, ou a morte, né, vai chegar e ele vai ficar enforcado também. Então, essa carta vai trazer a concepção da fé. E notem que aqui a gente não está falando necessariamente de religiosidade. Né? A fé aqui, tipo assim, alguma coisa vai acontecer, eu preciso acreditar nisso, que eu vou conseguir sair da condição de enforcado. Né? Porque se você não acreditar nisso, né, esse processo, esse movimento, ele pode te jogar a vivenciar o enforcado na sombra e você, né, estagnar ali, cristalizar. E aí, a gente vai ver que quem fala de esperança, nós vamos estudar isso lá na frente, é a carta da estrela. Né? A estrela aí, ela entra como se fosse a estrela mesmo, né? Simbólica lá dos reis magos, por exemplo, mostrando um caminho, mostrando um norte, algo que está no futuro. Né? Acreditar que lá na frente a coisa vai ficar melhor. Tá? Então, o enforcado, no tarô, ele vai estar relacionado com a questão da fé. E a estrela com a questão da esperança.
Qual a carta que vem depois do enforcado na jornada do louco? Qual o número do enforcado? Número 12, né? Qual é o arcano 13? É a carta da morte. Então, não é à toa que a carta tá nessa ordem aqui na jornada. Porque quando a gente está enforcado, alguma coisa vai morrer. Com certeza. Né? E aí a gente vai vivenciar o arquétipo da morte, né? O louco, no caso, né? Saindo da vivência do enforcado. E ele vai chegar lá sabendo que quando a gente está no processo do enforcamento, alguma coisa necessariamente em nós vai morrer. A gente vai sair dali transformado dentro daquele processo. Né? E é um processo que fala, então, de uma certa forma, de um renascimento também. Né? Assim como a roda da fortuna traz essa informação de um outro jeito, a sacerdotisa também, né? ela renasceu, a Core virou Perséfone. Né? Então, às vezes a gente quer, por isso que aquela chave, aquela tabela de palavras-chave, né? A gente não deve se prender ali. Eu passei para vocês para a gente começar a brincar com as cartas, né? Mas uma carta ela pode ter a mesma palavra que uma outra carta tem como significado, só que o processo, né, de chegada nessa palavra é completamente diferente uma da outra. Né? Cada uma à sua maneira, cada arquétipo vai ensinar o louco o autoconhecimento à sua própria maneira. Então o louco aprende que sem movimento não tem vida. E como ele estava sem movimento, vivenciando enforcado, alguma coisa nele com certeza vai morrer. E isso, né, necessariamente não é ruim. Geralmente não é. Basta que a gente mude o ângulo de visão da vida. Se a gente conseguir fazer esse movimento, a gente vai perceber que é muito valioso esse tipo de experiência, muito valiosa, né? Esse tipo de experiência. Uma outra coisa aí que está envolvida com essa carta, né? Ela fala da persona. Lembrem lá dos conceitos do Jung, né? A gente falou de self, consciente, inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, consciente, ego, complexos, ânima, ânimos, sincronicidade, enfim. E a gente falou também da persona. Né? A persona é um arquétipo que trabalha a nível de consciente, né? E tem muita ligação com o ego ali. Né? Então, durante a vida, nós precisamos da persona para poder lidar com as diversas ambiências externas nas nossas inter-relações pessoais. Né? Então, a gente utiliza do que se chama de máscaras sociais. Então, a gente precisa se mostrar para as pessoas como a gente quer que essas pessoas nos vejam. Como se fôssemos atores representando, né, papéis num teatro. Então, a persona ela tem esse papel. Né? E isso daí é necessário, né? Porque de alguma forma você precisa, de alguma forma não, necessariamente, porque o homem é um ser social. Né? Lembram lá quando a gente falou da ontologia do ser? Que tem o ser inorgânico, o ser orgânico e o ser social? Nós somos seres sociais. Né?
E a gente precisa dessa persona para poder se relacionar com o mundo. E aí essas máscaras a gente vai usar, não vai usar uma máscara só, a gente usa várias máscaras, de acordo com o ambiente, né? De acordo com a situação que a gente está vivenciando. Então a gente usa diversas máscaras durante a nossa vida, né? Diversas máscaras ao longo da nossa vida. E essas máscaras elas vão construindo desde a nossa infância, né? Então, em determinadas situações, a nossa essência não é bem aceita no ambiente que a gente está inserido, né? Então, geralmente, isso está ligado com o ambiente familiar, né? Quando a gente é criança. E aí, a gente começa a agir de acordo com a nossa self, com a nossa essência, em função das características, né? Do sistema de valores, né? Daquela família. Isso pode ser bem aceito ou pode ser completamente mal visto, né? Como uma má tendência, como, enfim. E aí a gente começa a ter as nossas reais possibilidades, né? Os nossos reais talentos podados. Né? Tanto que a carta do enforcado, ela tem o que fica em volta do... Vou pegar aqui no tarô, para a gente lembrar, ela tem como se fosse um vegetal, né? Um tronco com os galhos podados, tá vendo? Nas laterais. Então, essa questão da persona é complicada, porque falando de enforcado, a gente pode se colocar enforcado até durante a nossa vida inteira, né? Quando a gente tem reprimido a nossa essência e aí a gente começa a criar máscaras onde a gente vai ser bem aceito naquele meio e aí a gente está anulando, aniquilando qualquer possibilidade da gente atuar em função do que nós realmente somos, né? Isso é muito complicado. E aí a gente vai também, de uma outra forma, se colocar na condição de enforcado. E aí, qual a consequência disso? O processo de individuação completamente prejudicado. Né? Por quê? O que a gente quer com o processo de individuação? Ampliar a nossa consciência, né? E iluminando tudo, a self, né? E aí, se a gente nega isso, o que está lá dentro, a gente não vai conseguir fazer esse processo de individuação. E aí a gente vai ficar o quê? Aprisionado. A nossa persona vai dominar e vai nos aprisionar. Isso é muito sério, né? Porque tem gente que passa a vida inteira assim. E quando isso acontece, essas pessoas elas descobrem isso no final da vida. Já pensou a sensação de frustração? E essa pessoa podemos ser nós, né? A gente chegar no final da nossa vida, olhar assim, caramba, eu vivi uma vida que não era minha, em função do que foi estabelecido pelo meio onde eu estava inserido e eu não consegui romper com aquilo, né? Eu me coloquei na condição de enforcado, voluntariamente. Né? Isso acontece muito. Né? A gente tem o dom de uma profissão, de fazer alguma coisa, né? Se capacitar para algo que a gente gosta, aí a família, não faz isso não, porque isso não dá dinheiro. Você tem que estudar para algo que dê dinheiro, você tem, né? O tempo todo assim, desde quando a gente é pequenininho. Às vezes a gente adulto ainda está sofrendo esse tipo de pressão por fontes externas ou até por nossa própria forma de lidar com a vida. Né? A gente fica preso a dogmas, aí vem o Papa na sombra,
né? A gente entra nesses processos e não consegue se libertar disso. E passa uma vida inteira enforcado às vezes. Né? É bem complicado. Esse arquétipo é danado. E aí, como todos os outros arquétipos, o enforcado também atua na sombra. Né? E aí, vamos ver como que isso acontece. Né? O que vivenciar o arquétipo do enforcado na sombra pode trazer para a gente? Só tem uma palavra, só tem uma resposta. Né? A gente pode falar em aprisionamento, estagnação, etc. Mas tudo isso, né, vem junto, no mesmo balaio, a questão do sofrimento. Se a gente vivencia o enforcado na sombra, a gente vai sofrer, e vai sofrer, dependendo do contexto, vai sofrer muito. Né? Enforcado na sombra é sinônimo de sofrimento. E o que é o sofrimento? Alguma vez você já refletiu sobre isso? O que é o sofrimento? Sofrimento, segundo Milton Menezes, um psicólogo fantástico, e aqui fica mais uma dica de um livro, né? O Sentido do Sofrimento, do Desafio à Superação. Aí também dando um spoilerzinho, né? Milton Menezes diz o seguinte, que o sofrimento é um alerta. Né? Quando a gente está sofrendo, é porque tem uma campainha com uma luz vermelha, tipo uma sirene, pé, 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 o tempo todo dizendo o seguinte: olha, se você não mudar o seu ângulo de visão, você vai continuar sofrendo. E a gente já viu antes a importância da gente mudar o nosso ângulo de visão em relação às coisas da vida, né? Aí, se não fizer isso, não dá para virar a carta ao contrário, né? E aí isso vai ficar martelando na nossa ideia o tempo todo, né? A águia vai ficar comendo o nosso fígado o tempo todo, né? E o sofrimento não vai parar. Então, assim, no sofrimento há uma questão pedagógica, né? Um ensinamento dizendo que exatamente isso. É hora de mudar o ângulo de visão. Se você continuar vendo a vida do jeito que você vê, você não vai deixar de sofrer. Tem gente que gosta de sofrer, né? É o famoso masoquista, e ele vai ficar ali, né? Não vai abrir mão de mudar o ângulo de visão da vida. Mas a partir do momento que ele mudou, ele já vai sentir, mesmo dentro daquele contexto do enforcado, que a coisa pode ser diferente, que a coisa não precisa ser tão pesada assim. Né? E aí ele vai começando o processo de sair do enforcado. Às vezes, a situação em si nem muda. Né? O simples mudar de ângulo já te faz sentir que você não está mais enforcado. Né? Mesmo sendo uma questão complicada na vida, um sacrifício forte, né? Por alguém, por alguma causa, né? Alguma coisa bem profunda, esse sofrimento ele pode acabar. Né? É fantástico. Esse livro aqui eu recomendo muito também. O Sentido do Sofrimento, do Desafio à Superação, de Milton Menezes.
Pá, 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 pá. Você está sofrendo? Pá, 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 pá. Escuta bastante essa campainha. Olha, tem essa luz vermelha aí, alerta, né? O tempo todo. É hora de mudar o ângulo de visão. Pá, pá, pá. É assim que funciona, né? Isso aí, não é chato isso? Desagradável essa campainha tocando? Para com essa campainha, não tinha um programa lá de humor? Né? Múmia paralítica, tá com essa campainha tocando? Não, gente, não vamos deixar essa campainha tocar mais assim, que isso aí enche o saco, né? E aí a pergunta de sempre, né? Acho que a gente já viu bastante coisa em relação ao enforcado. A gente já pode falar que a gente conhece o enforcado, né? Como todos os arquétipos, eu sempre falo, né? O que a gente estuda não esgota aqui, é óbvio que não. Não é à toa que eu falei que a gente está fazendo um curso básico sobre o tarô. A gente está, né? A gente está tendo um contato, né? E que já nos possibilita, sim, diante dessas informações que a gente está vendo aí, já nos possibilita fazer jogos, já nos possibilita a nos conhecer melhor e tal, né? E aí, é, sempre no final de cada exposição, essa pergunta tem que chegar, né? Porque vivenciar o arquétipo é fundamental para conhecer esse arquétipo. E aí a pergunta é a de sempre: como que esse arquétipo chegou para você? Eu espero, sinceramente, que ele tenha provocado mais o mais tumulto possível aí, o mais movimento, que ele tenha, né, mexido bastante, que é para a gente trabalhar bem com ele, né? E é o tempo que a gente propõe de vivenciar isso, uma semana, né? E aí na aula que vem a gente vai entrar na morte, né? Lembra que a gente fala que o louco ele aprende 4 virtudes e aí depois ele passa por 4 desafios, né? Então, ninguém vem aqui para passear, né? Essa frase esse dito popular, é muito profundo. Ninguém vem aqui a passeio. A gente vem aqui para ralar. E aí a gente vai ralar à toa, né? Vai vivenciar o enforcado na sombra, né? Às vezes a gente vai entrar num sacrifício que não precisava, ainda tem isso também, né? Não é todo sacrifício que é vão, que é produtivo, o sacrifício pode ser vão. Aí piorou, né? A gente entrar em sacrifício por algo que não vale a pena, que não, né? Mas quantas vezes a gente faz isso, né? Quando a gente não consegue dizer um não, por exemplo, às vezes não dá para dizer, às vezes dá, e a gente não fala e a gente, só porque não disse um não, podendo dizer, a gente já entrou na condição de enforcado. E aí, eu sugiro que a gente, nessa vivência, né, a gente pode fazer muitas outras coisas, sugiro para você, né, pense e escreva um motivo e ou o nome de alguém por quem você se sacrificaria. Acho que é um bom começo para a gente vivenciar o enforcado essa semana, né? Existe alguém nesse mundo por quem você entraria em sacrifício voluntário? Existe algum motivo, alguma causa, né? Uma causa ideológica, uma causa, enfim, que você entraria em sacrifício voluntariamente? E aí, também eu sempre trago, né, aquela proposta da gente fazer o próprio tarô, porque é fantástico isso aí, a gente vivencia muito profundamente as cartas, né, criando o próprio tarô. E aí, como eu já fiz essa atividade, eu escolhi para ser o enforcado
de uma forma simbólica, porque tudo no tarô é simbólico, o Pedro, né, o apóstolo, porque ele se recusou a ser crucificado com a cruz na posição normal, porque ele não se achava digno, se comparando com o mito de Jesus, e aí ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. E aí eu achei que esse gesto, né, simbolicamente falando, tem tudo a ver com o enforcado. E aí fiz essa carta. Né? Coloquei algumas figuras aqui complementares, do tipo de saber esperar, né? Enfim. E aí fica à vontade para você fazer a sua própria carta. E assim a gente vai terminando o estudo do nosso enforcado, que eu acho que é uma carta que ela vai sempre exigir da gente muita atenção. Né? Uma carta que quando aparece num jogo ela traz um alerta que não deve ser de forma alguma ignorado. Né? Então, muito obrigado mais uma vez, eu sempre falo, né? O apoio que eu, né, em relação aos feedbacks que eu recebo e tal, e que você possa vivenciar da melhor forma o arquétipo, né, do enforcado. E até a próxima! Valeu!